Ai, é o número 154 do nosso cantai, só pela graça de Cristo. Só pela graça de Cristo, só pela graça de Deus, não por esforços humanos, mas pelo sangue da cruz. Tua bondade nos chama, nos leva a pregar, tua presença ilumina, nos leva a trabalhar, nos leva a trabalhar. Só pela graça de Cristo a salvação, só pelo sangue da cruz conseguimos perdão, só pela graça de Cristo a salvação. Só pelo sangue da cruz conseguimos perdão, só pela graça de Cristo, só pela graça de Deus, não por esforços humanos, mas pelo sangue da cruz. Tua bondade nos chama, nos leva a pregar, tua presença ilumina, nos leva a trabalhar, nos leva a trabalhar, nos leva a trabalhar. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. E tenho alguns avisos. Com a graça de Deus e uma alegria imensa, nós retornamos o PASE, né? E também a escola bíblica. Ambos com os devidos cuidados de higienização e distanciamento. Tá? E lembramos também que continuam as indicações para presbítero e diácono. Estão as cédulas, acho que estão sendo distribuídas para aqueles que ainda não pegaram, e também aqueles que gostariam de indicar e não estão aqui, não estão vindo para o culto, podem vir até o pastor, né, ali durante a semana, e votar e colocar na urna. Gostaria de ler o Salmo 39 com vocês. Gente, esqueci meu óculos. Vamos pela graça. É um salmo de Davi, de sofrimento e confissão. Eu disse:
Vou ter cuidado com minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem a respeito de coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais. E o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado eu ficava. Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada se esforçar a juntar riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixe que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa de tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Chamar atenção para o versículo 7. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, que estás no céu, digno de toda honra e louvor. Obrigada, Deus, por mais um dia que nos destes e por mais uma oportunidade de buscarmos a ti e reafirmarmos que tu és a nossa única esperança nesses dias maus. Rogamos pelo teu perdão, não porque merecemos, mas pela tua graça, pela tua divina graça e misericórdia. Clamamos também que o teu Espírito Santo nos conduza nesse momento de culto a ti. E também que o Espírito Santo nos guie, vigiando o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir, para que sejamos boas testemunhas de ti. Sê, Senhor, com cada família aqui representada e sê também com aqueles que estão em casa. Abençoa-os, cura-os e visita-os. Sê também, Senhor, conosco nesse tempo de indicação para novos membros do Conselho, tocando em nossos corações para que indiquemos aqueles a quem o Senhor quer dar o privilégio de servir-te. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Bom dia a todos. Bom estarmos aqui na casa do Senhor, louvando o nosso Deus. Nesse dia também especial, porque nós podemos retornar com as atividades, a escola bíblica para as crianças, o que é algo tão importante também, instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. E também porque, mesmo aqueles que estão distantes, aqueles que não podem estar presentes aqui por conta ainda de distanciamento, podem nos acompanhar nos seus lares pelo culto online. Vamos nos colocar em pé, convido a todos, e você que está aqui presente, e você que está no seu lar, converse com Deus em particular, preparando o seu coração para este culto.
também neste dia o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que é fiel de geração em geração. Amém. Graça e paz a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, vindas de Deus o nosso Pai, de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, na comunhão com o Espírito Santo. Amém. Vamos cantar todos juntos, ainda em pé, o hino 166, que diz: A Deus demos glória. Podem sentar. Nossa primeira leitura fala de algo que é importante nesse primeiro dia, agora de retorno das atividades das crianças na escola dominical, porque fala sobre aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos contaram os nossos pais, ou seja, o que veio dos nossos pais. Aprendemos como filhos, mas nós levamos adiante para as gerações futuras, para os nossos filhos também. Que é o Salmo 78, versos 1 a 8. Vamos fazer a leitura responsiva desse texto. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei
São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Amém. São as coisas que ouvimos e aprendemos, aquelas que os nossos pais nos contaram, que nós não esconderemos dos nossos filhos, mas contaremos a eles sobre o poder de Deus e as maravilhas que Ele fez. Essa é a obrigação, o dever de todo pai, dos que estão aqui presentes, mas também dos que nos acompanham no culto online, ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. As crianças que aprendem desde pequeno aquilo que representa a nossa fé cristã, Jesus Cristo, nosso Salvador. Essas crianças crescem com isso como uma sementinha plantada no coração, num terreno. E às vezes ela até fica adormecida por um tempo ali. E às vezes os pais no futuro dizem, puxa, mas eu ensinei, o que aconteceu com meu filho hoje? Mas não tema, confia, a semente é plantada. E às vezes, tem até um ditado que diz, muitos dos nossos filhos, quando crescem, às vezes estão na correria do seu trabalho, da sua vida, e se esquecem um pouco de Deus, mas no momento do sofrimento, no momento que a dor aperta, é o momento que acende a luz. É interessante notar isso. Alguém já viu ateu no hospital, internado? Todos dobram os seus joelhos, muitos dobram os seus joelhos. Não digo todos, mas muitos. E aqueles que aprenderam sobre as maravilhas de Deus, é essa semente que foi plantada. Nosso dever, nossa obrigação, não como pastor, mas como igreja do nosso Senhor, como família da fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, amado Pai Celeste, como é bom retornarmos à Tua casa com as crianças novamente no culto. A criança traz alegria, a criança alegra o ambiente. E assim como nós ficamos felizes com as crianças aqui, nós sabemos que o Senhor se alegra demais. Inclusive os seus anjos se alegram ao ver a tua casa com as crianças presentes louvando o teu nome. Assim também, ó Deus, é aquilo que aprendemos com Cristo Jesus, o teu Filho. Ele também se alegrou com os pequenos nos seus braços e os abençoou. Pedimos ao Senhor que, como lemos nesse salmo, neste momento, nós possamos também cumprir com o dever que o Senhor nos deixou, que é um dever, um mandamento, não apenas para cumprir uma regra, mas faz parte da nossa obrigação dentro da aliança que o Senhor tem conosco. Porque o pacto que o Senhor faz, ó Deus, nós aprendemos da Tua palavra, é um pacto não apenas comigo, Pai, ou com uma mãe, mas é um pacto com a família. O Senhor é o Deus dos nossos filhos também. E que assim possamos fazer aquilo que o Senhor nos pede. E simplesmente cumprir com isso. Porque no mais é o Senhor quem fará. Nós plantamos a semente, mas é o Senhor que faz ela germinar no devido tempo. Pedimos a Deus que o Senhor esteja nos abençoando neste culto também. Recebe esta adoração e este louvor. E perdoa os nossos pecados. Como nós também lemos na primeira leitura de hoje, que a nossa esperança está em Ti. E quando estamos passando pelas dificuldades maiores em nossas vidas, nós nos lembramos que temos um Deus. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e recebe este culto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento de louvor?
Gostaria de convidar os irmãos a ficar em pé. Vamos louvar o nome do nosso Deus. O louvor de número 133 do Cantai. Ele diz: Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá. Num lindo dia, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para trazer-nos a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida é um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Número 147. Fala dessa satisfação que é ter a Cristo. Que possamos sentir essa satisfação e essa alegria em nossos corações de estar presentes na casa de Deus e de elevar louvores ao nome dEle. Satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no meu coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no meu coração. Satisfação
é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Número 139 do Cantai diz, com o verso bíblico: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Vamos louvar a Deus com palmas? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor, os que confiam nos são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá. Amém. Fazer uma oração com vocês e por vocês e abençoar vocês também para isso aqui. Vem aqui mais no primeiro. Ou vem aqui pra gente ver vocês. Os meninos querem ficar sentados lá. Vem as menininhas. Vê a Isa ali. As amiguinhas todas. Venha. Tem alguns envergonhadinhos que não querem. Outros dizem assim, eu não sou mais criança. E interessante que é dia das crianças quando? Amanhã já? Sério? É um dia especial. É um dia especial por quê? É o dia das crianças. Só por causa disso vocês vão ganhar presente? É um dia especial porque pode ganhar presente. Pode ganhar presente. Sabem qual é o maior presente que todos nós podemos ganhar? Do Papai do Céu? Ai, nem. A gente pergunta isso, as crianças vêm com cada resposta, né? Mas um grande, o maior presente que nós ganhamos do Papai do Céu é Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Ele é um presente porque Ele coloca no nosso coração a vida eterna e essa vida nunca mais vai ter fim. Ou seja, nós poderemos, no futuro, quando nós estivermos com Deus no céu, morar para sempre com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E com o papai e a mamãe também, né? E com a família toda, quando todos nós estamos em Cristo Jesus. Vamos orar e pedir a Deus a bênção para as nossas crianças e também para que elas estejam felizes aprendendo sobre Jesus. Senhor nosso Deus, amado Pai Celeste, obrigado a Deus por esse dia, porque nós podemos retornar com as nossas atividades também na escolinha dominical. Nós temos também as crianças que são tão especiais para Cristo Jesus, o Salvador, que as abraçou, as abençoou e ensinou que nós devemos receber também a Ele, o Evangelho, como crianças, confiando, com pureza, com espontaneidade e com fé. E assim que possamos, ó Deus, seguir esse exemplo. Abençoe essas crianças que vão para a escolinha bíblica agora. E todos os professores que se preparam também e se prepararam para ensiná-las. E que assim elas possam crescer e se aproximar de Ti, amando e servindo ao Senhor com suas vidas. Pedimos isso a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e que a luz de Cristo nos acompanhe. Nós convidamos a todos para abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, versículos 41 a 52. Na verdade, a pregação de hoje já estava pronta e o tema ia ser a igreja e a política. Quando, então, nós fomos avisados, recebemos o decreto do prefeito de que as crianças poderiam retornar à escola dominical, desde que se mantivessem as devidas cuidados de distanciamento e, inclusive, não poder ter aquela lotação, tal, igreja, 30% de tal, tudo mais, de frequência. Mas eu já estava com tudo pronto para falar de um tema e veio esse presente que nós recebemos. Então, pensando sobre o assunto, vamos mudar então o tema. Ao invés de falar de política, vamos falar das crianças e das famílias. Importante para aqueles que estão em casa também com seus filhos. E às vezes se acostumando a estar em casa com os filhos sem a igreja. O que também não é bom, porque a igreja é importante. E esse texto fala disso. É o texto de Jesus no templo. É uma pregação que eu já fiz, então hoje vai ser repetida. E aqueles que se lembrarem da pregação, por favor, me mandem uma mensagem. Pastor, eu lembro, eu lembrei. E daí é um bom sinal também. Um bom sinal. Lucas 2, 41 a 52. Onde a palavra do Senhor diz assim: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no meio do grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com a resposta que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai?
Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Hoje começou a escola dominical, de novo, depois de tantos meses de paralisação, o que também é tão difícil. Difícil por quê? Porque nas visitas pastorais que faço, alguns pais diziam, pastor, mas eu até preferia estar na igreja. Mas daí com os meus filhos em casa e a família dividida, se eu fosse, daí ficava metade da casa para um lado, metade da família para o outro. Então, é bom estar com a família junto, todos juntos para louvar ao Senhor. Ontem à tarde me preparava para, depois que voltei do interior, lá da Vila Salomão, me preparava para o encontro de jovens que nós tivemos à noite. E naquela correria, entra e sai do banheiro, até todo mundo ficar pronto, de repente eu penteando meu cabelo, escovando os dentes, a minha filhinha menor, Ana Carolina, entrou no banheiro e disse, eba, amanhã eu vou poder ir novamente para o culto. Numa alegria. Eu confesso que quando eu era pequeno, eu não ficava assim tão faceiro quando eu tinha que acordar cedo para ir para o culto. Principalmente um adolescentão assim, né? Às vezes que quer dormir. Ou adultos, às vezes, no inverno, levantar para ir para o culto. E a gente vê assim como quando a criança quer vir para a igreja, isso traz uma alegria no coração. Pensei no meu íntimo, obrigado, Senhor, esse é o caminho. As crianças gostarem de estar aqui. Sabe que esse é o segredo? A igreja ser um ambiente onde a criança quer estar. Ou seja, o culto não deve ser feito para os adultos, simplesmente. Mas o culto tem que ser agradável também para os pequenos. Porque no futuro é eles que deverão estar aqui. Lembra do Salmo? Trazendo os seus filhos. Os seus filhos. Agora, imagine se você tivesse que ir para a igreja com os seus filhos, mas para isso você precisasse de uma carroça e de uma viagem de mais ou menos 140 quilômetros. Porque era essa distância que morava José, Maria e Jesus do templo em Jerusalém. Eram 140 quilômetros de viagem de carroça. Para ir, eu não digo ao culto, eles tinham em Nazaré a sinagoga também, mas para ir para um culto de ação de graças a Deus, um culto de louvor. E é assim que começa o nosso texto. Nosso texto começa dizendo isso. Todos os anos, Jesus, os seus pais, iam para Jerusalém, para essa festa. Essa festa, este culto especial a Deus pela libertação, pela colheita, pelas bênçãos, pela vida. E sempre de novo, Jesus, com os seus pais, faziam essa viagem. Começava a se preparar algumas semanas antes, com alimentos que não poderiam ser perecíveis durante o caminho, organizavam a carroça, alimentavam bem seus animais. Antigamente era assim, né? Quando precisava fazer uma viagem mais longa com os animais, puxando o carro, eles precisavam alimentar bem esses animais pelo menos 2 semanas antes. Por quê? Porque a viagem seria longa. Só que não pense que era uma viagem de passeio, porque quando você faz uma viagem de férias, você não se importa com a distância. É até gostoso a distância. E também não era uma viagem de férias. Agora nós vamos sair para a praia com toda a família para se divertir. E também não era uma viagem para visitar parentes. Não, se for uma viagem para visitar meu sogro e minha sogra no Rio Grande do Sul, 1.000 quilômetros de distância, eu saio 10 da noite. Para chegar lá, 10 da manhã.
E não tem problema, a gente não se preocupa de dirigir a noite inteira, porque nós estamos visitando pessoas que amamos. E eu amo minha sogra, então vou visitar a minha sogra. Passo a noite inteira na estrada, para isso. Mas era uma viagem que o próprio Deus havia marcado. Deus tinha colocado esta viagem como uma lei para todo o Israel. Um mandamento. Todos os anos o mandamento era claro: vocês comemorem essa festa, celebrem e louvem a Deus. E essa festa era uma das 3 principais festas que aconteciam, uma atrás da outra. Começava com a Páscoa, depois a festa dos tabernáculos e então o Pentecostes. 50 dias. E algumas pessoas faziam isso. Iam para Jerusalém, festejavam a Páscoa, faziam uma viagem com suas carroças em caravanas e chegando lá ainda permaneciam 50 dias. Todas as economias que eles tinham, que poderiam ser gasto com alguma coisa, talvez até do campo físico supérfluo, mas dedicavam ao culto ao Senhor. E no tempo de Jesus, era uma lei. Os judeus precisavam fazer isso. Subir para Jerusalém, para adorar. Mas muitas pessoas não faziam. É interessante que até o próprio Cristo fala, né, sobre as bodas e essa festa do Cordeiro, que algumas simplesmente dizem: não posso. Comprei um campo e preciso cuidar desse campo. Preciso conhecer melhor esse campo. Comprei uma junta de bois e preciso alimentar os bois e fazê-los trabalhar. Ou então tenho visitas especiais na minha casa. E por causa da visita, eu não posso ir para essa festa ou este culto. E é interessante porque geralmente as pessoas falam isso, né? Não, pastor, não fui para a igreja porque tinha visita. Mas porque não leva a visita para a igreja. Às vezes ela também não conhece a Jesus e não conhece a Cristo. E as pessoas também, os judeus, davam essa desculpa. Mas José e Maria, meus irmãos, desde o início, desde o momento em que se tornaram a família de Cristo Jesus, o desejo deste casal era viver segundo a vontade de Deus. E para eles isso começava com o quê? Com ir à casa do Senhor. E não ir sozinho, mas ir como família. Família da fé. Mas não somente isso. Se a gente olha para a vida de Cristo Jesus, desde o início, nós percebemos em José e Maria esse desejo de ser uma família consagrada. Primeiro, levaram Jesus para ser circuncidado, logo de início, com 8 anos de idade. Depois deram o nome do menino, segundo aquilo que o anjo havia dito: façam assim. Fizeram sacrifícios de purificação depois por Jesus e o seu nascimento. E ainda levaram Jesus, naquela história bonita, para o templo para ser apresentado ao sacerdote. E naquele ato nós vemos que tem ali a profetisa Ana, que vê o menino e louva a Deus por ter ainda conhecido o Salvador do mundo. Tudo isso acontecendo na vida de Jesus e sendo registrado. Não precisavam os evangelistas registrar tudo, mas eles fizeram questão de mostrar. Era uma família que levava a vida com Deus a sério. Em tudo, meus irmãos, nós podemos ver isso. E por isso, a Bíblia diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça na presença do nosso Senhor. A pergunta que fica de início aqui: isso acontece também conosco? Isso é prioridade na sua vida? Como pai, como mãe, como família? Porque nós temos prioridades. Dar uma boa educação. Nós temos prioridades. Vestir bem os nossos filhos. Nós temos prioridades. Procurar que os nossos filhos façam exercícios físicos, tenham uma boa educação dentro de casa. Nós temos prioridades. Permitir que a infância das nossas crianças seja uma infância onde elas, o mínimo de situações traumáticas venham enfrentar.
E crescer porque elas têm que vencer na vida. É o desejo de todo pai, vencer na vida. Mas a igreja é prioridade. De fato é. Estar no culto é prioridade. Eu acho interessante isso porque às vezes o que acontece no futuro é que filhos que estiveram aqui dentro quando eram pequenos no futuro, às vezes trazem os pais que já deixam de vir. Estão na casa do Senhor quando veem que os pais não estão, correndo atrás das suas loucuras da vida. E trazem os pais de novo. Por quê? Porque conheceram a Cristo aqui e aprenderam a estar aqui. Estar na casa do Senhor é prioridade. Até que ponto o Evangelho de Cristo é levado a sério no nosso convívio familiar. E sabe onde começa a fé relaxar dentro de nossas casas? O termômetro, dizia um velho pastor lá na Holanda, o termômetro é o culto. O culto. Tudo começa ali. Quando nós começamos a relaxar no culto, o segundo passo vai ser relaxar na oração. O terceiro passo, relaxo na leitura da palavra. O quarto passo, às vezes nós já nem mais temos Cristo em nossas vidas, no dia a dia. E assim a vida passa despercebida. O que meu pai fala da Bíblia, às vezes dizem os jovens mais tarde, sendo que ele próprio não vai, não lê, não ora, não está com o Senhor. E quando Jesus, diz o nosso texto, atingiu seus 12 anos de idade, aí eles subiram para a festa da Páscoa, como era de costume, diz a palavra do Senhor. Era uma tradição, quando o menino tivesse 12 anos, havia um rito especial no templo em Jerusalém. E essa tradição envolvia algo que era um preparo que tinha acontecido antes, ao longo de todo o crescimento deste menino, desta criança, que era mais ou menos como nós chamamos hoje, o estudo do catecismo. O judeu pequeno também estudava o seu catecismo, desde pequenininho. E quando eles terminavam todo este tempo de preparo, ou o catecismo, ou como se chama na Igreja Católica, a catequese, no final desse período, eles passavam por uma prova, e essa prova era uma prova de formação. O menino precisava ir em Jerusalém, na frente do sacerdote, ler de cor determinados livros da Bíblia, inteiros. Se chegavam em Jerusalém, desenrolavam o pergaminho na frente da criança, num púlpito parecido com esse, num grande saguão onde vários púlpitos estavam colocados, e cada família com o seu filho, o menino se posicionava com vestes também eclesiais, o sacerdote ficava na frente com uma varinha, e eles no mesmo ritmo, aqueles meninos precisavam recitar a palavra de Deus de cabeça. Num grande saguão, onde vários meninos de 12 anos também passavam por esta prova. Eu fico pensando parecido com um vestibular, sabe? Vindo gente de todo lado para fazer uma prova. E essa prova acontecia. E quando esse menino passava por este ritual e era aprovado, então, neste ato, ele estava fazendo a sua pública profissão de fé. Após essa profissão de fé, que Jesus fez em Jerusalém, essa história conta esse contexto. Após esta profissão de fé, era como se o menino estivesse dizendo para os seus pais: Pai, a partir de hoje, tudo aquilo que eu fiz, porque o Senhor me preparou, e o Senhor me levou a fazer, e o Senhor me ensinou, a partir daqui eu estou fazendo por minha própria conta. Ou seja, antes dos meus 12 anos, antes desse dia, desta prova, a minha fé era a sua fé. A partir de hoje, a minha fé é responsabilidade minha. E esse menino iria agora, a partir dali, ele trilhar o seu caminho. O seu caminho que
É o caminho que seus pais trilharam. A partir dali, este menino, ele por conta iria compartilhar desta fé, que também é a mesma fé e esperança que seus pais têm. A partir dali, Jesus pode agora dizer: hoje, Pai, eu estou me relacionando com o meu Pai Celeste, com todo o meu coração, que é o Deus de Israel, o meu Pai, mas que também é o seu Pai. E é tão bonito isso, porque lá na frente, Cristo chama o Pai Celeste de Abba, Pai. Ele próprio diz: o meu Pai Celeste é o meu papaizinho. Algo pessoal. Não é algo que dizemos, o Deus da igreja reformada. Parece um Deus distante, né? O Deus dos nossos antepassados. Mas a partir dali Jesus diz: ele é o meu, na primeira pessoa, o meu Pai. Meus irmãos, para Jesus, como também para todas as nossas crianças, e até mesmo para os nossos adultos, é importante ter essa instrução, a mesma instrução que Jesus teve. Aprender dentro de casa. E uma coisa que eu sempre repito, e repito nas nossas reuniões, quando temos do sínodo, de comissões, palestras que eu dou, que hoje em dia as nossas crianças já não conhecem mais direito as histórias bíblicas. Histórias básicas da palavra de Deus. Contando uma história de Moisés, ou de Abraão, ou de Elias, ou dos profetas, ou a história de Israel, ou a história dos evangelhos, as parábolas de Jesus. O que virou na moda hoje, nas igrejas, inclusive nas internets, é as crianças na casa de Deus aprender moralzinha. Moralzinha para ser usada na vida. Moralzinha eu aprendo antigamente eu aprendia na escola, naquela matéria educação moral e cívica. Hoje não tem mais, né? Mas tinha, depois falaram o SPB. Era essa matéria, nem sei o que quer dizer. Mas nessas matérias nós aprendíamos isso. Morais, virtudes. Agora, a igreja é o lugar onde a criança precisa aprender as histórias da Bíblia. E o que eu acho bonito é que aqui em Tibagi as professoras batem nesse ponto. Nós precisamos aprender e ensinar as crianças as histórias bíblicas. E em casa também. Se você não tem, compre, por favor, aquela Bíblia de história infantil. E conte na ordem para a criança. Depois que terminou, não pergunte o que você aprendeu. Simplesmente conte. É o Espírito que vai mostrar o que ela precisa aprender. O Espírito de Deus. Ou seja, os nossos filhos precisam ser instruídos, mas principalmente ser instruídos a amar a Jesus. Ensiná-los a amar a Cristo. E amar o nosso Deus. Isso é profundamente educar os filhos na fé. E como é interessante isso, porque uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim: pastor, olha, meu filho aprendeu tudo. Inclusive até batia nele com a Bíblia. Então, em vez de usar cinto, usava a Bíblia. Dava uma cacetada com a Bíblia na criança. E o que aconteceu? Depois a criança não quer mais saber de igreja. Por quê? Porque foi uma educação brutal. Achando que isso ajuda, que isso resolve. Educar os filhos na fé do Deus vivo não se resume apenas em encher a cabeça das nossas crianças com conteúdos, com ritos, que talvez não signifiquem muito para elas, mas ensiná-las a amar o nosso Senhor. E os nossos pequenos aprendem a amar a Cristo quando percebem e descobrem que os pais o amam também. Se os meus pais amam a Jesus, eu aprendo a amá-lo também. Terminou a festa, Jesus já estava professo, eu imagino Cristo lá na frente com aquele púlpito, aqueles rolos dos escritos, os sacerdotes do lado prestando atenção, o ritual havia terminado. Menino Jesus com 12 anos, hora de voltar para casa. Levantam um acampamento, organizam as famílias em suas caravanas, porque as viagens eram feitas assim, por conta do perigo na estrada, de salteadores. E a caravana da família de Jesus está voltando para Nazaré. 140 quilômetros para vir, 140 para voltar. E uma viagem de volta, naquele tempo, eu imagino assim,
Não era como hoje, entra no carro, para fazer um xixizinho, volta, continua a viagem. Mas a caravana ia andando e a criançada ia brincando, correndo atrás da carroça, atirando pedra no cachorro, pegando uma flor aqui, brincando, trepando numa árvore lá na frente. Igual quando a gente sai, às vezes... Criança, já viram? Criança é igual cachorro quando a gente está passeando, cachorro que está meio preso. Porque você vai andando no teu ritmo, ela corre lá, depois volta para lá, depois sobe lá, depois está numa árvore lá, e assim o ritmo da viagem continua. E esse ritmo vai. E nesse ritmo, às vezes os pais não prestam atenção no que está acontecendo com a criançada, porque imagina que está todo mundo brincando, com os priminhos, com os irmãozinhos, com os amiguinhos, porque é uma caravana, é uma grande família na estrada. Um dia de viagem já tinha passado. José e Maria tranquilos, na carroça deles. Jesus está com o primo brincando ali. Terminou o primeiro trecho, eles precisam parar para descansar, montar as suas tendas. Cadê Jesus? Na hora de Jesus jantar, Jesus não estava ali. E então o desespero. Onde é que está o menino? Já viu criança perdida na praia? Mais ou menos essa ideia. Onde que está o menino? E o desespero meio que toma conta. José e Maria voltam para Jerusalém depois de um dia de viagem. E aflitos procuram Jesus. Onde está Jesus? Essa é uma pergunta. Onde está Jesus? Onde você iria procurar o seu filho se você o perdesse na praia? Ou o perdesse na cidade? Onde será que uma criança pode estar? Bom, eu penso assim, vamos procurar Jesus no shopping, né? A criança, adolescente, adora shopping, 12 anos de idade. Ou talvez dizer, bom, vamos procurar Jesus na Praça da 18, lá a criançada está fervendo, brincando lá, semana inteira. E ficou bonita a praça, maravilhosa. Ou vamos procurar Jesus no ginásio. Lá tem vôlei, tem futebol de salão, tem esporte. Adolescente gosta de esporte. Praça, ginásio, shopping. Ou, se Jesus, de repente, pensar num adolescente um pouquinho mais descolado, Jesus está talvez num barzinho, uma roda de pagode, ou alguma coisa onde tem música, ou numa festinha, ou na casa da tia. Talvez tinha uma tia velha que morava em Jerusalém. Então está na casa de uma tia. O ponto é que, diz o nosso texto que eles encontraram Jesus depois de quantos dias? 3 dias. José e Maria procuraram Jesus durante 3 dias. Eu imagino que o corpo de bombeiros de Jerusalém já não sabia mais o que fazer também. Porque isso significa, para mim, que nem passou pela cabeça de José e Maria procurarem Jesus aonde? No templo. E é no templo, na casa de Deus, que o encontraram. E quando encontraram a Cristo no templo, conversando com os mestres da lei, discutindo teologia, Maria e José até se assustaram, porque nunca tinham visto isso. Ficaram admirados. Como Jesus conhecia Deus. Como Jesus conhecia as maravilhas do nosso Senhor. E Maria, quando disse, mas por que você fez isso conosco? Estávamos preocupados com você. Qual foi a resposta de Jesus? Mãe, por quê? Era aqui que eu deveria estar. Ponto. É aqui que eu deveria estar. Num livro muito famoso, conhecido, de uma missionária holandesa, chamada Corrie ten Boom. Ela foi uma missionária que esteve num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, ficou muito famosa por isso. E ela, nesse livro, escreveu que a prima dela e ela, quando eram pequenas, o lugar que elas mais gostavam de brincar era dentro da igreja. O pai da prima dela, o tio dela, era zelador de uma grande catedral na Holanda. E elas, quando davam um tempinho, escapavam e iam correr, brincar de esconde-esconde dentro do templo.
e correr debaixo dos bancos, entrava lá naqueles negócios onde ficava o órgão de tubos, que é quase uma casa, e corriam por ali. E quanto mais elas gritavam, mais aquela catedral fazia eco. Enquanto elas gritavam e cantavam e brincavam lá dentro. E sabe o que ela disse? Ela disse assim: eu cresci assim, conhecendo esse Deus. Um Deus que gosta da nossa presença. Enquanto nós pulávamos, corríamos e brincávamos dentro deste grande prédio que foi construído para a sua glória. Para elas, uma criança rindo no culto não era algo a ser condenado, mas era louvor a Deus. O pastor Gerson uma vez disse, num culto em Araputi, quando algumas pessoas estavam incomodadas com as crianças na igreja, fazendo barulho, ele disse assim, no púlpito, teve coragem para dizer para aquela holandesada lá, eu prefiro ver o riso das crianças na igreja do que o ronco dos velhos. Prefiro ver a criança rindo do que um adulto dormindo, em outras palavras. Que o nosso Senhor, meus irmãos, possa plantar nos corações agora dos pais esse desafio, dos que estão em casa também. Ensinar os nossos filhos a gostar desse lugar aqui. E não adianta só a criança gostar se o pai não trazer. Trazer as crianças para a casa do Senhor. Para Jesus em sua adolescência, para Core em sua infância, a igreja era o lugar que eles mais gostavam de estar. E que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos, em resposta à nossa reflexão de hoje, cantar as duas estrofes de um hino que fala disso, é um hino de batismo, mas que é muito propício para esse momento. Vinde meninos, 239, a primeira e a segunda estrofe. Vinde meninos, vinde a Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, amado Pai celeste, que alegria, Senhor, como cantamos neste hino, se pudermos nos reunir todos na Santa Pátria Celestial com Cristo Salvador. Reunir família completa. Esse é o teu plano na tua aliança. A família completa. A casa do Senhor não é a casa só para jovens, só para as crianças, só para idosos ou só para adultos, mas é a casa da família da fé. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor faça a obra nos nossos lares, de tal forma que pais possam ter o coração tranquilo em saber que fizeram a sua parte, trazendo seus filhos para a casa do Senhor. E isso, Senhor, é algo maravilhoso, porque quando cumprimos esta responsabilidade, esse compromisso, podemos deixar nas tuas mãos a tua parte, de tocar em seus corações.
Nós não temos resposta para tantas perguntas que o mundo faz em sua ciência, mas temos a resposta que é Cristo, a vida eterna. Os nossos pais não são cientistas, os pais dos nossos filhos que estão aqui não estão levando para os seus filhos apenas uma educação aprendida nos livros de ensino das escolas, mas estão ensinando a Bíblia. A Bíblia que é a palavra de Deus, que é tão importante. E é isso que nós precisamos fazer. Dentro dos nossos lares, fazer como José e Maria fizeram. Levaram Cristo Jesus desde sua infância à casa do Senhor e levaram isso a sério. E o Senhor foi com toda a sua soberania preparando Cristo Jesus, o seu Filho, que veio a ser o Salvador do mundo, mas usando os seus pais para isso. Nos use também, ó Deus, na vida dos nossos filhos, e que possamos cumprir com o nosso compromisso prometido no batismo. Abençoe as nossas crianças, a escola dominical, os seus professores também, a equipe que trabalha em prol da educação cristã desta igreja. E que assim esta igreja venha florescer com as crianças crescendo, se tornando adultos e depois trazendo os seus filhos para a casa do Senhor, como lemos no Salmo 78. Abençoe todos os lares que estão aqui, famílias que estão aqui. O Senhor sabe das dificuldades também que existem nos nossos lares. Que o Senhor possa suprir onde nós não conseguimos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos em pé cantar o nosso hino final, Vinde meninos, a terceira e a quarta estrofe, para receber a bênção final. Amos meninos, Jesus o diz. Recebam agora a bênção do nosso Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos, as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Cumprimentem-se com a paz de Cristo. Um bom domingo para todos.